Eu vou apresentar sobre a classificação da lontra. A lontra, ela é um animal pertencente ao filo Chordata, à classe Mammalia e à ordem carnívora. Ela também pertence à família Mustelidae, que é a mesma família do furão. E atualmente são conhecidas três espécies, só que somente duas são conhecidas no Brasil, que pertencem ao Brasil, e são elas a lontra, que ela é mais conhecida também como lontra neotropical, e a lontra gigante, que é mais conhecida também como ariranha, que pertence ao Brasil. Eu vou falar sobre a reprodução das lontras longicaudes ou lontra neotropical. Elas têm uma gestação com cerca de 56 dias. A reprodução delas é sexuada, portanto elas são dioicas. Elas podem originar até 5 filhos, no entanto, a média é de 2 filhotes por gestação. A reprodução das lontras acontece normalmente na primavera, mas pode ocorrer o ano todo. A mãe cuida dos filhotes por cerca de um ano. Os filhotes nascem cegos e só abrem os olhos após a quarta semana de vida. Eles começam a se alimentar de leite e desmamam por volta da sétima semana. Começam a se movimentar na água por volta dos 74 dias, e os machos não cuidam dos filhotes. Eu vou falar sobre os sistemas gerais dos mamíferos. Os mamíferos são animais que possuem pelos e glândulas mamárias, circulação fechada, ou seja, o sangue passa somente dentro da, dos vasos sanguíneos. Eles possuem também uma circulação dupla, ou seja, o sangue dá duas vezes uma bombeada para o sangue chegar ao corpo, em todas as partes do corpo. E eles possuem também um coração com 4 cavidades, sendo duas de átrio e duas de ventrículo. Eles possuem também sangue venoso e sangue arterial, ou seja, o sangue arterial ele é rico em oxigênio, mas pobre em gás carbônico. Já o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E aí, por isso que tem o átrio e o ventrículo. O átrio é para levar diretamente para o coração, onde se leva o oxigênio. E eu me esqueci para onde vai o, o ventrículo. O sistema excretor deles é formado por sistema urinário formado por rins, uretres, bexiga urinária e uretra. O sistema nervoso dele é composto por encéfalo bem desenvolvido e o, a reprodução deles tem uma presença de sexos separados, ou seja, são observados machos e fêmeas de cada espécie, sendo assim, tendo uma reprodução sexuada, dependendo do gameta masculino e o gameta feminino, no caso, né? A fertilização deles ocorre interna e a temperatura deles é endotérmica, ou seja, os mamíferos são animais endotérmicos que mantêm a temperatura do corpo constante, ou seja, mesmo dependendo da temperatura que está fazendo no ambiente, eles conseguem regular a sua temperatura para se adaptar. O sistema digestório é completo, formado por um canal alimentar e várias glândulas acessórias. Mas o que é o sistema digestório completo? É quando tem a boca e o ânus, podendo variar entre que começa pela boca e termina no ânus, ou começando pelo ânus e terminando pela boca. A respiração deles é uma respiração pulmonar, ou seja, todos os mamíferos apresentam pulmões. E é isso, professor, minha explicação. Eu vou apresentar
o habitat, a alimentação e as características da lontra. As lontras são encontradas em lagos, rios e manguezais, na América do Sul e na América Central. Elas são carnívoras e comem principalmente peixes e crustáceos. As características dela são corpo alongado, pelagem densa e impermeável, coloração marrom. Ela pode medir até 1,5 metro e pesar cerca de 15 quilos. Possui membranas interdigitais nas patas para natação. Membranas interdigitais são estruturas que conectam os dedos de alguns animais, permitindo que o animal se desloque mais eficientemente na água. Eu vou falar um pouco sobre as curiosidades das lontras. As lontras, elas têm um dia mundial que ele é comemorado em todas as últimas quarta-feiras de maio, e também elas são especialistas em frutos do mar, por diversos motivos, como habilidade de mergulho, dieta variada, porque além de comer frutos do mar, elas também comem peixes, moluscos ou crustáceos, que elas meio que se adaptam ao que está disponível. Uso de ferramentas, porque algumas das lontras, elas pegam pedras para poder abrir conchas. E isso mostra também como elas são muito inteligentes, né, em relação à alimentação e outras coisas também. Habitat favorável, porque elas vivem muito perto de lagos e oceanos, que isso favorece, né, porque tem frutos do mar em abundância. E a socialização também, porque as lontras, elas sempre vivem em grupo, e isso facilita muito na caça. As lontras, elas também precisam se pentear para nadarem melhor por diversas razões, como hipermeabilidade, porque manter a pelagem delas densa e permeável ajuda a conservar o calor e elas se manterem secas. A remoção de sujeira e parasitas. A aerodinâmica, que é uma pelagem bem cuidada, ela reduz a resistência à água e isso ajuda no nado, né? O comportamento social, porque a limpeza entre as lontras, ela ajuda muito a fortalecer os laços sociais entre elas. Também uma coisa que muita gente pensava que era um mito, por conta que começaram a criar desenhos de lontras dando as mãos, e todo mundo pensava que era mentira, mas é verdade. As lontras realmente elas dão a mão, por conta que enquanto elas dormem, elas se seguram uma na outra para elas não se afastarem, né, não se perderem. Também por conta da segurança, para que os predadores cheguem perto, vejam que elas não tá sozinha, né, e aí eles não chegam. E também por conta da preservação do calor, porque enquanto elas estão lá dormindo na água fria, o contato físico entre elas faz com que o calor do corpo continue, se mantém, né? Outra coisa também é que quando elas se sentem ameaçadas em situação de perigo, elas mostram os seus filhotes. De primeira eu pensava que isso era tipo, elas estão se sentindo em perigo, vão lá, mostram os seus filhotes pro predador, entendeu? Tipo, pega ele, pega pra você. Mas não é isso, né? Eu pensava que era, mas é pra desviar a atenção do predador, que é tipo, dando uma chance de escapar, né? Tá lá, mostra o filhote, eles ficam concentrados no filhote e escapa. Também pra proteção dos filhotes, que é para manter os filhotes mais próximos e seguros, e a sinalização de alerta, que é para alertar outros membros do grupo sobre o perigo. E o fortalecimento de laços, que é para reforçar a conexão entre a mãe e o filhote em situações de risco e de perigo.